Entendi. Você falou que você teve o primeiro contato com o catolicismo durante a sua vida de protestante, né? Você disse que você veio digamos, de um berço protestante, né? Seus pais, eles eram ou são ainda protestantes? A minha mãe permanece no protestantismo, meu pai, ele não frequenta mais nada. Se gastou até mesmo no protestantismo e a gente vem fazendo um trabalho devagarzinho, com família é um pouco mais difícil, né? Sim, Mas não, a com gente vem certeza. evangelizando aos poucos, mas a minha mãe permanece ainda até hoje. Sim, não, eu entendo perfeitamente. O meu pai e a minha mãe também são protestantes. Meu pai, inclusive, é pastor da Assembleia de Deus e minha mãe também é membro da Assembleia de Deus. Mas é uma coisa que, assim, então o seu processo de conversão ao catolicismo é o que eu gosto de chamar, né, de conversão intelectual. Então, através do estudo, né, conhecendo ali os pais da igreja, fazendo um estudo sobre a história da igreja, você entendeu e chegou ao conhecimento de que a igreja católica é, de fato, a igreja deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante, né? A gente tem visto recentemente, inclusive, muitas pessoas deixando o protestantismo por meio do conhecimento, né? Por meio do estudo. Antigamente, até certo tempo atrás, isso não era tão frequente como é hoje, né? A gente tinha conversões ao protestantismo, seja através de atos sobrenaturais, acontecimentos sobrenaturais que aconteciam com determinadas pessoas, né? Às vezes a pessoa tinha, sei lá, uma visão com Nossa Senhora, uma visão particular, né, digamos assim, ou a ação de algum sacerdote virtuoso que levava essa pessoa a abandonar o protestantismo e se juntar ao seio da igreja. Mas hoje, graças a Deus, a gente está tendo esse movimento que está vindo através da conversão intelectual, né? Graças também a pessoas, como você disse, o padre Paulo Ricardo, o Bernardo Kister e muitos outros que têm vindo à internet e têm fornecido e facilitado, né, essas pessoas ao conhecimento. É muito gratificante, meu querido, ouvir essa pequena parte da sua história, né? Percebi bastante semelhança até com a minha também, né? Que apesar de meus pais serem protestantes, eu fui criado com a minha avó, que é católica, né? Sempre tive contato, sempre tive próximo ali, mas nunca me envolvi diretamente com o catolicismo. Como eu disse, eu era um católico de BGE e agora que eu estou querendo abrir os meus olhos e querendo cumprir de fato e conhecer mais, né, a nossa Santa Igreja. Oi, aqui é o Li trazendo para os senhores e senhoritas mais um corte no canal da Irmandade Cruzada. Corte este que deu um certo trabalho, então se vocês quiserem e puderem, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem este corte com alguma pessoa, ajudando aí no segmento desse nosso projeto cultural. É isso aí, bora que bora e eu fui. Até a próxima. Mas você disse ali que inicialmente você começou em 2017, né? E só em 2019 que você foi, digamos, mostrar o rosto. Eu vi que você tinha uma página chamada Mito Sem Batina, é isso mesmo? Exatamente. É que no caso, né, minha conversão ela abrange outros aspectos do protestantismo. Inclusive, eu estou escrevendo bastante sobre isso, porque há um fenômeno muito crescente no protestantismo, que são os chamados judeus messiânicos, eles são protestantes de fato, né? Sim. Porque se você perguntar para um judeu, né, ortodoxo se eles são judeus, eles não são judeus, né? Porque quando lá na igreja de Antioquia, quando os apóstolos estão reunidos, eles já são chamados de cristãos, não de judeus messiânicos. E estudando o protestantismo, dentro do protestantismo, eu tive contato com os judeus messiânicos em São Paulo, né? Eu comecei a frequentar algumas sinagogas para conhecer, mas eu tive bastante estudo, principalmente na sinagoga Ensinando de Sião, que é uma sinagoga judaico-messiânica. E ali, conhecendo o judaísmo messiânico, como judeus, né, alguns são de fato judeus de etnia, eles têm um preconceito muito grande com o catolicismo, por conta do Império Romano, né? Então, é a mesma ignorância dos protestantes, principalmente pentecostais, que assimilam o Império Romano com o catolicismo. Com a Igreja de Roma. Como se tivesse alguma coisa a ver uma coisa com a outra, né? E estudando lá, foi o rabino Mateus Zandoná que me falou o seguinte, né? Se você, né, a reforma protestante foi um mover de Deus. Isso foi um pouco assustador para mim, porque se houve uma continuidade do judaísmo messiânico, né, aliás, do judaísmo antes de Cristo e a transformação em judaísmo messiânico,
o próprio judaísmo messiânico ele é incompatível com o protestantismo. E se a reforma protestante foi um mover de Deus, eu deveria ser protestante, porque eu sou gentil. E, sendo gentil, o judeu nunca vai te enxergar como judeu. Porque o judeu necessita nascer judeu. Então eu tenho que ser protestante. Porque o judaísmo, ele não é só, digamos assim, uma religião. Ele é uma religião, é uma etnia, entendeu? É um aglomerado de coisas. Então, você se tornar judeu na parte da religião não significa que você seja um judeu de fato, né? Exatamente. E ele falou da reforma protestante, então eu tenho que ser protestante, né? E estudando, né, principalmente o Jacob Arminio, não a fundo, mas principalmente os seus comentários, ele utilizando muitos pais da igreja, eu quis buscar as fontes primárias, né? E principalmente, né, Justino de Roma, que Justino de Roma é do século II, e ele descreve a missa como ela é hoje. Justino de Roma, ele que não nasceu, há questionamentos se ele era judeu, porque ele nasceu perto de Jerusalém, né? E Justino de Roma, ele faz, dentro das suas apologias, ele faz apologias contra o judaísmo, mostrando realmente uma separação entre judaísmo e cristianismo. Então, pô, eu tenho que ser cristão católico, né? Porque Justino de Roma, ele está mostrando os padres, os bispos, os diáconos, toda a estrutura da igreja no primeiro e no segundo século, como é a estrutura de hoje. Óbvio que palavras como papa, pontífice, cardeal, são palavras que vão surgindo na história com o desenvolver da igreja. A igreja se apropria, né, das tradições de onde ela se encaixa, né? De onde ela entra, ela respeita a cultura do povo, porque respeitar a cultura do povo é respeitar também sua dignidade. Então eu vi ali realmente um catolicismo presente no século I e II. E mais do que isso, quando eu me torno católico, eu sou convidado pela página na época, eu acho que não existe mais, mas havia um site na internet chamado Sou Católico, os Incomodados que se Convertam. E eu fui convidado pelo Rick, na época, para ser colunista na página deles. Então eu escrevia refutações ao protestantismo e algumas reflexões. Então, meu apostolado na internet começa em 2017. Em 2018 eu vou para o seminário. Já no seminário, eu, tendo esse contato com a teologia da libertação, eu vejo o Jefferson, na época, e ele, dentro do Sou Católico, ele fazia também parte desse apostolado, ele cria ali a Mitos de Batina. E como eu estava estudando o Padre Paulo Ricardo ali para permanecer na fé, eu entro para ajudar o Jefferson na página dele a pegar frases do Padre Paulo Ricardo e postar na internet, na tarde da Mitos de Batina. Quando eu saio do seminário em 2019, eu me vejo com o ano do laicato, instituído pela CNBB. E daí eu crio a Mitos Sem Batina para mostrar o protagonismo dos leigos bons e decentes. E daí, desde então, a gente está aí na internet, né? A Mitos Sem Batina acabou caindo por conta de coletivos feministas, denunciando a página quando eu fiz publicações contra o aborto. E eu percebi que o meu perfil pessoal estava dando mais engajamento do que a página que tem, sei lá, 3 vezes mais seguidores. Então eu acabei ignorando a Mitos Sem Batina, que eu falei, não tem condição de tocar o barco, né? Vamos pro perfil pessoal, né? Que acredito eu que, por exemplo, a sabedoria católica deu lugar para Ana Luísa Broch, né? E tantos outros perfis, as pessoas tiraram os nomes, não sei o que católico, e colocaram seus próprios nomes, e eu entendo que isso tem sentido, porque o verdadeiro apostolado é exercido com a nossa própria vida. Então, a Mitos Sem Batina sempre fui eu ali. Algumas vezes apareceu alguma pessoa ali para me ajudar a fazer artes, fazer publicações, mas eu estava postando coisas sobre a minha vida, meu dia a dia, meu apostolado na igreja, também na paróquia. Então, eu falei, acho que colocar meu rosto, colocar meu nome, as pessoas verem que, apesar das minhas limitações, dos meus pecados, dos meus defeitos, é uma pessoa, e o católico ele existe no dia a dia, ele não existe no domingo, quando vai à missa, numa frase solta na internet. O católico é aquilo que ele é, o católico, o fiel católico.